Muito bem, um bom dia, bom sábado, que bom que estamos juntos, mesmo em geografias diferentes. A nossa condição é a mesma, estamos sob a graça de Cristo Jesus. O que eu desejo a você é a graça de Cristo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo, esteja com a tua família, e que neste momento de adoração, ao abrirmos a palavra de Deus, nós tenhamos a oportunidade de ouvi-lo. A palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus liberta, e neste momento nós temos a oportunidade de experimentarmos tudo isto que a palavra de Deus é, para nos tornarmos em alguém melhor, pessoas melhores, homens melhores, mulher melhor, um filho melhor. Este momento de abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia. Se você não estiver com a sua Bíblia aí, procure a sua Bíblia. Pegue a Bíblia no formato digital, se for o caso. Nós vamos estudar a palavra de Deus neste momento. Eu quero cumprimentar a minha família está nos acompanhando ali em Ribeirão das Neves. Um abraço para vocês, um tchauzinho para minha mãe, para minha avó. Meus primos acordaram logo cedo para acompanhar toda a rotina religiosa, dinâmica espiritual que nós temos comumente aos sábados. Que Deus abençoe todos vocês. Quero cumprimentar todos os meus irmãos em Cristo, aqueles que eu conheço pessoalmente, estou com saudade de abraçá-los, de apertar a sua mão, de abençoar você à porta, ao final de um culto, mas também quero cumprimentar aqueles que eu não conheço, de outras regiões, de outros estados, que aproveitaram esse tempinho para estarem aqui conosco, para ouvirem a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Você, criança que está me acompanhando, eu tenho um desafio para você. Se você tem seu filho, sua filha, traga-os para bem pertinho de você, e o desafio é o seguinte: eu vou falar a palavra ou o nome Jesus várias vezes, e ao longo desta reflexão, você anota quantas vezes o pastor Marcos Santiago vai falar o nome, a palavra Jesus, você anota. Quando eu fizer a oração final, quando eu falar amém, você vai colocar aí nas nossas redes sociais quantas vezes eu falei a palavra Jesus. E aí, quem colocar lá primeiro vai ganhar um brinde muito especial. Ao final também desta mensagem, você terá disponível para você um guia de estudos, que é um resumo do que nós vamos estudar neste momento. Mais uma vez, eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo 1. À medida que você abrir, eu quero convidar você que nós oremos, falemos com Deus, pedindo a Deus iluminação para o entendimento da palavra dele neste momento. Soberano Deus, a tua palavra está aberta, nosso coração e nossa mente também estão abertos. E pedimos que o Senhor entre em nós e que o Senhor plante em nós a sua palavra que é boa, a sua palavra que é santa, a sua palavra que é justa, e que nesta manhã nós compreendamos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João tinha por volta de 80 anos de idade, quando por causa da palavra de Deus ele foi aprisionado na ilha de Patmos. João era um profundo conhecedor de Jesus Cristo. Quando ele tinha por volta de 24 anos de idade, ele estava recolhendo as redes após um dia de pescaria. O pai dele, podemos dizer, era um empresário do setor de pesca. E após aquele dia de trabalho, ele foi então abordado por Jesus. Ao abordá-lo, Jesus falou: João, deixa tudo isso daí. Deixa o trabalho, deixa o negócio do seu pai, deixa a família. E eu fico imaginando João, aos 24 anos de idade, um jovem, cheio de energia, cheio de sonhos, cheio de vontade, olhando para Jesus e pensando: eu vou deixar os meus negócios, vou deixar o meu trabalho, vou deixar a minha família, mas qual é a sua proposta? E a proposta de Jesus para João era: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus andava de lar em lar, porque ele não tinha um lar neste mundo. Jesus se relacionava com pecadores da pior espécie. Jesus Cristo se relacionava com seres humanos da pior qualidade. E Jesus tinha a proposta para João: relacionar-se com aqueles com quem Jesus se relacionava. Eu imagino João olhando para Jesus e administrando a condição, pensando: os negócios do meu pai são os meus negócios. Eu sou herdeiro desta empresa que meu pai tem. Eu fico imaginando o pai de João como um empresário do setor de pesca.
E filho de empresário provavelmente vai ser um empresário. E naquela ocasião, João decide deixar tudo. E jovem geralmente é impulsivo. Ele não pensa muito antes de agir. E ele deixou tudo, deixou negócios, deixou os pais, para seguir em direção a um sonho, a um desconhecido. Ele seguiu em direção a uma proposta que Jesus fez a ele. A proposta de um reino que ainda não havia chegado. A proposta de um poder que ele ainda não poderia acessar. A proposta de um endereço que ele não sabia qual era. Mas ele deixa tudo para trás. E geralmente na juventude nós deixamos muitas coisas para trás. E à medida que ele segue Jesus, ele começa a experimentar o poder de Cristo ao perceber Jesus curando pessoas, Jesus Cristo renovando relacionamentos, até que ele percebe que o seu grande herói, o ícone da sua vida, o seu grande amor, Jesus Cristo, aquele em quem ele reclinava a sua cabeça ao peito, ele percebe que ele é preso, que ele é levantado em uma cruz, pregado naquela cruz, e ele percebe que os seus grandes sonhos foram crucificados. Os seus grandes sonhos foram coroados de espinho, e os seus grandes sonhos naquele momento estavam indo à morte. Que desespero! Naquele momento, a única herança que Jesus deixou para ele foi cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Agora nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de João, e aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, João abre este episódio, ou abre a descrição das visões que ele teve, falando que esta é a revelação de Jesus Cristo. E quando ele fala que esta é a revelação de Jesus Cristo, João distingue este apocalipse de outros apocalipses que existiam naquela época. Porque este apocalipse não é qualquer revelação, não é qualquer mensagem, este apocalipse não é qualquer conteúdo, ele é a revelação de Jesus Cristo, aquele que sempre existiu, mas agora pôde ser visto ao encarnar-se, tornar-se homem, andar entre nós cheio de graça e de verdade. Esse Jesus que João descreve aqui, como sendo revelado, não é apenas aquele Jesus que nasceu numa manjedoura, não é mais aquele Jesus que andou nas ruas de Jerusalém, e não é mais aquele Jesus que foi crucificado. Esse Jesus revelado no livro do Apocalipse é o Jesus que estava no céu, é o Jesus que já estava coroado e reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Apocalipse começa a descrever Jesus a partir do céu e não a partir da cruz. É por isso que quando João tem a sua percepção de Jesus no livro, ele agora não vê um Jesus pobre, ele não vê um Jesus sofredor, mas ele vê um Jesus dominante, ele vê um Jesus herói, ele vê um Jesus cheio de poder e cheio de glória. O Apocalipse começa no céu, porque quando Jesus revela-se a João no Apocalipse, Jesus Cristo revela a João o desejo de Deus para todo aquele que nele crê. O sonho de Deus para nós é que onde Deus está, nós também estejamos. Hoje Jesus está no céu e é para lá que Jesus nos convida para estarmos com Ele. No capítulo 1, versículo 9, você encontra João na ilha de Patmos e a descrição que ele faz, ela envolve cada um de nós. Porque ele começa dizendo assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Você sabe muito bem o que é a tribulação. Tribulação na vida da gente é algo que muitas vezes é um plural. Muitas vezes a tribulação envolve a saída da gente de casa ou o retorno da gente para casa. A tribulação envolve sofrimento. A tribulação não é um momento de você pular de alegria, de soltar foguetes. A tribulação é um momento que te faz derramar lágrimas, é um momento que te faz sentir calafrios. A tribulação é o pensar que o dia de amanhã será um precipício. A tribulação é você olhar para ontem e sentir-se acorrentado aos seus traumas. A tribulação é uma série de episódios que faz você sentir medo, se sentir desconfortável, porque tribulação é aquilo que nos faz sofrer, que nos faz nos preocuparmos. Tribulação é aquilo que há cerca de 5 anos, minha esposa e eu, após aguardarmos o nosso segundo filho, fomos ao médico para um exame de rotina, e ao final daquele exame o médico olhou para minha esposa, olhou para mim e friamente ele nos relatou que o nosso filho, aos 5 meses de gestação, ele estava morto. Tribulação é perder um filho. E talvez eu esteja falando para você que sabe o que é passar por essa tribulação de perder um ente querido. Quando o médico olhou para nós e disse que o nosso filho estava morto, nós não pudemos conter as lágrimas, o nosso corpo reagiu. E naquele momento nós nos sentimos solitários, sozinhos, num vazio,
nos sentimos despedaçados e começamos a clamar a Deus, dizendo: por que, Senhor? Por que conosco? Em meu íntimo eu dizia para Deus: Senhor, eu já orei por tantas pessoas, eu já vi tantas pessoas reagindo após a minha oração. Nesse momento eu preciso de um milagre. Nesse momento eu preciso de uma reação sobrenatural do Senhor. Nesse momento eu preciso que o Senhor se manifeste, que o Senhor se revele. Mas até hoje, a resposta de Deus é o silêncio. E talvez o silêncio seja a forma mais assustadora de Deus responder a gente. E talvez você viva aí em seu lar, isolado de amigos, isolado de colegas, isolado de familiares, mas você vive as suas tribulações. As tribulações que envolvem o medo de um passado que não passa, o medo de um passado que te sepultou seus sonhos, sepultou seus projetos, sepultou seu casamento, sepultou seus relacionamentos mais íntimos. Talvez você esteja aprisionado a uma tribulação que não deixa você enxergar o futuro. Nesta manhã nós nos envolvemos com a experiência de João, que estava aprisionado à ilha de Patmos. Capítulo 1, verso 9 ainda. Companheiro na sua tribulação, achei-me na ilha de Patmos. Eu gosto de pensar na ilha de Patmos para João como a ilha da sua solidão. Afinal de contas, ele estava distante da família, ele estava distante dos amigos. Para João, a ilha de Patmos era a ilha da sua depressão. Provavelmente ele vivia o extremo das emoções, o descontrole de todas elas. A ilha de Patmos para João era a ilha da dúvida, talvez a dúvida religiosa, o questionamento: Senhor, eu anunciei o evangelho para tantas pessoas, eu preguei para tantas pessoas, eu fiz tantas promessas do teu retorno, mas agora estou aqui aprisionado, não posso pregar, não posso falar, e eu não sei se as promessas vão se cumprir. Provavelmente João questionou muitas vezes o próprio Deus. A ilha de Patmos para João era aquilo que o separava dos outros, era o seu isolamento social. Em alguns momentos, era a sepultura das suas emoções. Talvez assim seja a sua casa. Para alguns, a casa, em sentido de isolamento, é um momento para estar mais intimamente com a família. Mas para muitos, estar em casa é estar acorrentado ao seu abusador físico, ao seu abusador sexual. Há muitas pessoas que estão isoladas em casa, mas estão aprisionadas àqueles que lhe fazem mal. Portanto, a casa para alguns, ao mesmo tempo que é tranquilidade, para outros é pesadelo. Estar em casa nem sempre é um momento agradável para alguns. Alguns estão isolados em casa, distantes do familiar. A ilha de Patmos, a ilha de João era assim, era um momento do seu isolamento, e aqui ele tinha por volta de 80 anos de idade. Se fosse hoje, na condição que estamos vivendo desta pandemia, João era do grupo de risco. E por ser do grupo de risco, ele estaria isolado. E estando isolado, ele estaria pensando: Senhor, onde estão os meus netos? Eu quero ver os meus familiares, eu quero tocar, eu quero abraçar. Mas João não podia tocar e não podia abraçar. E a consequência da ilha de Patmos para João era mais profunda do que um vírus. Esse vírus que estamos enfrentando sem saber como é. O sofrimento de João, o isolamento de João, era como consequência da pregação da palavra. E a consequência da pregação da palavra era incidir no coração, na mente de homens pecadores, que rejeitando a palavra de Deus, aprisionaram João, porque o pecado do ser humano faz o ser humano se isolar um dos outros, mas faz o ser humano separar-se de Deus. Existem tantas pessoas isoladas, existem tantas pessoas exatamente agora aprisionadas em seus pecados. Pior do que estar em casa numa quarentena é estar com a consciência aprisionada em pecados escondidos. Há pessoas que neste momento, por causa dos seus pecados, não querem ouvir a palavra. Estão confinados em seus erros, estão confinados em sua consciência, uma consciência que pesa, uma consciência que atemoriza, uma consciência que está na escuridão, uma consciência que não faz você conseguir olhar nos olhos de quem está com você aí em casa, uma consciência que talvez não consiga fazer você olhar para a palavra de Deus, porque talvez a consciência esteja tão pesada, o seu fardo esteja tão pesado, que talvez você não se levante, não porque você esteja descansando, mas porque você esteja arrependido. João estava na ilha de Patmos, aprisionado por causa de pecadores que odiavam a palavra de Deus, aprisionado por causa do vírus do pecado, e a maior pandemia da humanidade é o pecado. O pecado entrou na raça humana através de Eva, ele contaminou Adão, e através do casal o pecado contaminou todos os seres humanos. Portanto, todos os seres humanos estão contaminados por este vírus chamado pecado, e só existe uma vacina, Cristo Jesus, só existe uma solução, Jesus Cristo, só existe uma forma de solucionar este vírus
Jesus Cristo é a única solução. E agora na ilha de Patmos, capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, foi o que João escreveu. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o sábado. O sábado é um dia agradável, porque ele permite que nós descansemos das preocupações da semana. O sábado permite que nós descansemos das dívidas da semana. O sábado permite que nós descansemos dos labores. O sábado é um dia que Deus permite que nós descansemos entre seus braços. É por isso que hoje é um dia de descansar, relaxar a mente, tranquilizar o espírito e colocar sobre Cristo todos os seus fardos. Colocar sobre Cristo o fardo da preocupação, colocar sobre Cristo o fardo das dívidas, mas acima de tudo colocar sobre Cristo o fardo do pecado. Colocar sobre Cristo o fardo daquilo que incomodou o coração de Deus quando você quebrou os mandamentos do Senhor. Talvez aproveitar o tempo livre e anotar todos os seus pecados. Anotar cada uma das suas falhas. E depois pegá-las, orar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso de um apocalipse de Jesus Cristo na minha vida. Eu preciso que o Senhor se revele a mim, perdoe os meus pecados. João achou-se em espírito no dia do Senhor, no sábado ele estava naquela ilha, solitário, mas ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz por detrás dele, e ele descreve que era uma voz como uma trombeta. E quando ele descreve que era a voz como uma trombeta, aqui João faz uso do que muitos exércitos faziam naquela ocasião, porque os exércitos tinham seus generais, e o general era o responsável por tocar a trombeta e ordenar ao exército, aos soldados que marchassem rumo à guerra. Quando João coloca aqui que ele ouve alguém ou algo como uma trombeta, João está dizendo que ele ouviu a voz de um general, a autoridade de um general que ao tocar uma trombeta ordenava aos anjos do Senhor que viessem e pudessem cuidar de João. Quando ele ouve essa voz, ele ouve uma voz de autoridade, e assim como muitos exércitos marchavam sob o comando do general, naquele momento João, ele tem o seu silêncio, a sua solidão interrompidos, para que ele ouça a voz do general, que ordenava naquele momento que a sua solidão deixasse de existir, porque naquele momento ele passou a ter companhia. E incomodado por aquele barulho, ele começa a procurar o dono daquela voz. Veja comigo no versículo 12, voltei-me para ver, ele virou-se para ver quem estava falando com ele, e quando ele virou-se para ver quem estava falando com ele, ele deparou-se com 7 candeeiros de ouro. Voltei-me para ver, e vi 7 candeeiros de ouro. Toda vez que eu leio este trecho, eu fico perguntando, o que vale o ouro na ilha da solidão? E quando eu penso neste trecho, neste contexto que estamos vivendo, eu me pergunto, o que vale viver numa mansão? Numa casa que foi construída com muitos esforços, com muitos recursos? Numa casa que foi construída para a realização das nossas vaidades, ou até mesmo dos nossos sonhos? O que vale esta casa agora, diante de um confinamento e de um isolamento? O que vale o ouro na ilha da solidão? O que vale ter uma casa linda e maravilhosa se ao retornar para esta casa você não tem um abraço de um filho ou um beijo de uma esposa para dizer, eu amo você? O que vale ter uma casa linda e maravilhosa de vários cômodos se quando você se assenta à mesa não existe uma companhia para saborear com você do fruto do seu trabalho? O que vale ter um carro próprio se a companhia ao lado não é uma companhia que conforte? O que vale você agora abrir o guarda-roupas? Esta semana eu abri o meu guarda-roupas e olhei e percebi que todas as roupas que estão ali não conferem a mim título algum no isolamento social. O que vale ter um guarda-roupa cheio de roupas de festas? O que vale ter um guarda-roupa com roupas que lhe dão autoridade no seu setor de trabalho? O que vale ter um guarda-roupa cheio de roupas que conferem a você autoridade social, se num contexto de isolamento você tem usado a mesma roupa por alguns dias? O que vale construir casas, acumular tesouros, se neste momento eles não valem nada e todos somos iguais? Porque o pecado nos iguala. O pecado nos coloca na mesma condição social, na mesma condição econômica.
na mesma condição espiritual. E agora, quando João é interrompido, ele fala sobre esses candeeiros, mas ele não se detém aos candeeiros. Ele não se detém aos candeeiros porque havia alguém maior, mais importante do que os candeeiros. Existia alguém mais importante e melhor do que o ouro. Existia alguém superior a todos esses recursos. Existia alguém melhor do que esta visão inicial. E esse alguém melhor, João continua descrevendo agora no versículo 13, e ele diz: no meio dos candeeiros havia um semelhante a filho do homem. João sabia quem esse era, porque João havia andado com ele. Aquele que era semelhante ao filho do homem era o próprio Jesus Cristo. João foi interrompido em sua solidão, em meio às suas tribulações. João agora olha e percebe que Jesus Cristo estava com ele, e agora ele não andava só, agora ele tinha uma companhia, a melhor companhia, muitas vezes a única companhia. Que bom, que Jesus é o nosso companheiro em toda e qualquer tribulação. As tuas tribulações podem ser plurais, mas existe socorro, refúgio e fortaleza. As tuas tribulações podem ser grandiosas, mas existe força em Cristo Jesus, porque nele nós podemos todas as coisas e nele somos mais do que vencedores. Na condição de João, ele olha e percebe Jesus Cristo, e na percepção de Cristo que ele teve, ele começa a fazer uma descrição minuciosa sobre Jesus. Veja só, as vestes talares, ele havia sido cingido à altura do peito com estas vestes. Ele tinha uma cinta de ouro. No versículo 14, ele diz que a cabeça, os seus cabelos eram brancos, como a lã, como neve. E agora João começa a fazer uma descrição minuciosa da pessoa de Jesus, e ele chega ao olhar de Jesus, ele olha nos olhos de Jesus. Olhe nos meus olhos. Tem uma pesquisa que diz que quando você olha nos olhos de alguém por 4 minutos, você se apaixona por essa pessoa. Você pode olhar nos meus olhos aqui? Você já conseguiu distinguir a cor dos meus olhos? Se você não conseguiu, meus olhos são azuis. Conseguiu perceber a cor dos meus olhos? João olha nos olhos de Jesus. E quando João percebe, os olhos de Jesus queimavam como fogo. Esse é o olhar de um casal recém-conhecido ou recém-apaixonado. Esse é um olhar de um noivo, quando percebe a sua noiva entrando no corredor de uma igreja para o seu casamento. Esse é um olhar de uma esposa para o seu esposo, um olhar apaixonado, daquele que deseja, mas não condena pela condição. É um olhar que não revela incomodação, é um olhar que não revela julgamentos imprecisos, é um olhar que revela amor incondicional. Era assim que João se via no olhar de Jesus, porque quando Jesus olhava nos olhos de João, João se viu lá naqueles olhos que queimavam de paixão por ele. João se deteve e viu os candeeiros. No capítulo 1, verso 20, João descreve o que os candeeiros significavam, e aqueles candeeiros, eles significavam as igrejas. Igrejas que João cuidava delas. Igrejas que João conhecia muito bem cada uma delas. Aquelas igrejas, quando João foi preso, ficaram sem esperança. Muitos pesquisadores dizem que os discípulos acreditavam que Jesus voltaria em seus dias. E os discípulos, os apóstolos, pregavam a vinda de Jesus para os seus dias. E eles diziam que a vida deles era uma prova de que Jesus em breve voltaria. Mas agora nós encontramos os discípulos, os apóstolos, morrendo um a um. O apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ele escreveu que ao ressoar da trombeta do arcanjo Miguel, ao ressoar da trombeta do general do exército celestial, os mortos em Cristo ressuscitariam, e eles, os que estivessem vivos, seriam arrebatados. O apóstolo Paulo acreditava que Jesus voltaria em seus dias, e ele anunciava a vinda de Jesus para os seus dias. O Novo Testamento tem mais de 300 promessas da breve vinda de Cristo Jesus, mas à medida que os apóstolos pregavam a breve vinda de Jesus, eles morriam. E à medida que eles morriam, a igreja perdia a esperança, perdia a fé, perdia a certeza da breve vinda de Jesus. O apóstolo Pedro, incomodado com as críticas que a igreja cristã recebia, ele escreveu em sua epístola aos críticos: olha, fale aos críticos,
Aqueles que questionam sobre a breve vinda de Jesus, fale com eles que Jesus ainda não voltou, porque ele está tendo paciência para que todos se arrependam. Mas o apóstolo Pedro morreu. Agora nós chegamos ao último apóstolo. A igreja acreditava ainda na vinda de Jesus, mas o último apóstolo foi preso. E diante da prisão de João, a igreja não sabia se ele estava vivo. Não havia WhatsApp naqueles dias, não havia telefone, e-mail. Como que eles saberiam que o apóstolo estava vivo? O último apóstolo estava preso, para a igreja, morto. A prisão de João trouxe à igreja falta de fé. Alguns voltaram ao paganismo, muitos voltaram ao judaísmo. A doutrina cristã começou a misturar-se com uma série de heresias, porque a igreja perdeu o líder e a igreja perdeu a fé. Neste momento nós estamos numa condição em que a liderança pastoral exerce pouco ou nenhuma autoridade sobre a sua vida e sobre a sua família. Provavelmente você esteja na sua casa, apesar de prestar respeito à figura do seu pastor nesse momento. Cada um de nós somos sacerdotes e pastores da nossa própria casa. Nesse momento, não existe liderança humana que possa alimentar a nossa fé. Nesse momento é só Jesus, você e a sua família. É por isso que na condição de João, quando ele se depara com Jesus e faz a descrição, Jesus olha nos seus olhos, os olhos de Jesus queimavam, porque aquelas chamas eram as chamas dos candelabros, dos candeeiros. As chamas nos olhos de Jesus representavam um reflexo, era a visão que Cristo tinha sobre a igreja, porque aqueles candeeiros, Jesus andava no meio deles, Jesus andava no meio da igreja, porque a igreja havia perdido o seu líder humano, mas a igreja não havia perdido a sua autoridade divina. A igreja havia perdido a sua hierarquia de liderança, mas a igreja não havia perdido a sua soberania espiritual em Cristo Jesus. Naquele contexto, Jesus revela-se a João e diz: João, fique tranquilo, você não está com a igreja, mas eu estou. Fique tranquilo, João, a igreja não está lá no prédio, mas eu estou na casa com a igreja. Fiquem tranquilos, nós não estamos reunidos no prédio, adorando ao Senhor no prédio que chamamos de igreja, mas estamos reunidos em casa, e aí na sua casa, Jesus Cristo está, Ele é a autoridade máxima sobre a sua igreja, Ele é o pastor da sua casa. Jesus Cristo é soberano em seu lar, e se Cristo for soberano em seu lar, daqui a pouco nós vamos sair da condição de isolamento, vamos vê-lo voltar, e nos reuniremos para todos sempre adorá-lo, dia e noite. Vamos adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela percepção de João, ele continua descrevendo, e no verso 15, no final do verso 15, Jesus fala mais uma vez a João, e agora fala de Cristo, não era como de uma trombeta, a voz de Cristo era como a voz de muitas águas. Naquele contexto, a água para João era um problema. João estava cercado pelo mar, o mar estava à frente, o mar estava ao lado. O mar cercava aquela ilha, o mar era um problema porque o mar causava separação entre João e os seus amados, entre João e a igreja. É por isso que nesse momento, quando João ouve a voz de Jesus, mais audível do que o barulho das águas, a voz de Jesus é mais audível do que todo e qualquer problema. Naquele momento, João esquece o barulho do mar, aquele que era o seu problema, para ouvir a voz de Jesus. E neste momento, Jesus fala com você, para que você ouça a voz de Jesus acima do barulho dos seus problemas. A voz de Jesus é mais audível do que todo e qualquer problema. A voz de Jesus na sua vida é mais audível do que toda e qualquer crise. Neste momento, Jesus fala com você. É a voz que ressuscitou defuntos, é a voz que curou pessoas, é a voz que expulsou demônios, é a voz que trouxe pessoas de volta à vida, e nesse momento Cristo fala a você, e é a sua vida. Jesus Cristo decreta e ordena que exista paz e perdão de pecados para você e toda a sua família. Este momento, Jesus Cristo fala com você. Jesus Cristo fala ao seu lar. Diante daquilo, João cai no chão como se estivesse morto, verso 17. E como se ele estivesse morto, ele cai de medo. E no verso 17, você percebe que Jesus estende a mão direita e toca em João. Eu gosto desse trecho. Porque eu imagino que quando Jesus toca em João, João sente as marcas, as cicatrizes da crucifixão. E quando Jesus toca em João, João sente, sim, é Ele, é Jesus, o meu Senhor. É o mesmo toque de amor, é o mesmo toque de cura, é a mesma mão que tocou num cego e o cego veio a ver. É a mesma mão que tocou em leprosos e eles foram purificados, é a mesma mão, é o mesmo toque de amor.
Nós estamos confinados, não podemos tocar em pessoas. Mas Jesus Cristo não se limita a nenhum vírus, nem mesmo ao vírus do pecado. E é por isso que agora Cristo diz a mim e diz a você: não temas, eu te sustento e te seguro com a minha destra fiel. Este é o momento de cairmos aos pés de Jesus, porque Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. Ele te sustenta com a destra fiel. Sabe, queridos, depois de cerca de 5 anos preso na ilha de Patmos, João teve uma experiência extraordinária. E nessa experiência extraordinária de João, na visão que ele teve, no capítulo 3, verso 20, Jesus se revela não apenas a João, mas diz a João como Jesus estava visitando as igrejas. E quando chega a igreja de Laodiceia, ou a igreja em Laodiceia, Jesus fala assim para João: João, eu estive na igreja lá de Laodiceia, e a igreja em Laodiceia, ela se reunia nos lares. E Jesus fala da experiência dele de chegar no lar, capítulo 3, verso 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus não está à porta do coração, Jesus está à porta de uma casa. Ele está batendo à porta de uma casa. O ponto positivo desse isolamento é que Jesus está batendo à porta de todas as casas. Ele está batendo à porta da sua casa. Ele quer entrar em sua casa, Ele quer assentar-se em sua mesa e cear com você. Talvez você fique incomodado com isso, dizendo: Senhor Jesus, a última refeição que a minha família teve foi ontem. Hoje nós não temos refeição para cearmos. Assente-se à mesa. Convide Jesus para assentar-se com vocês. E mesmo que seja para vocês partilharem de um jejum juntos, Jesus Cristo sabe muito bem o poder de um jejum. Talvez você possa dizer para Jesus: Jesus, eu até abro a porta da minha casa, mas esta é a última refeição. Amanhã eu não sei o que vamos comer. Jesus sabe muito bem o que é comer a última refeição com seus discípulos. Jesus sabe muito bem o que é partir o pão e abençoar para que ele se multiplique. Convide Jesus para sentar-se à mesa com você. No capítulo 4, primeiro verso, este é o último verso que vamos ler. O cenário muda, porque no primeiro verso João ouve novamente a voz, e ele diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Você percebe a mudança? Quando Jesus vem à casa, a porta está fechada, mas agora quando Jesus fala a João, João olha para o alto e João percebe que existe uma porta aberta no céu. Nós estamos incomodados porque muitas portas estão se fechando, portas de empresários se fechando, existem portas de comércio se fechando, as portas das escolas estão fechadas, existem tantas portas fechadas nesse momento, mas existe uma porta que está aberta, e esta porta é aquela que Deus tem para nós no céu. É só você olhar para o alto, e é do alto que vem a sua salvação, é no alto que Deus tem uma porta aberta, uma porta de oportunidades. Não se incomode com tantas portas fechadas neste mundo, mas não se acomode, olhe para o céu. Deus tem uma porta aberta para você. E o chamado de Deus para João, com a voz de trombeta de autoridade: João, suba para cá, suba para cá, venha, venha, porque onde eu estou, você também estará. Sabe, queridos, no capítulo 1, no versículo 11, após Jesus ter mostrado tantas coisas lindas e maravilhosas para João, Jesus Cristo falou o seguinte: João, o que você vê, escreve num livro e envia às igrejas. Depois de 5 anos aproximadamente, as igrejas recebem uma carta do apóstolo. Eles já estavam perdidos, sem esperança. Muitos não acreditavam mais em Jesus. Muitos não acreditavam mais na volta de Jesus. E este é um momento em que nós vivemos a descrença. Não cremos, somos descrentes nas autoridades políticas, somos descrentes às autoridades empresariais. Há muitas pessoas que num momento como esse estão descrendo de Deus. Senhor, onde o Senhor está? Quando o Senhor vai se revelar? O que o Senhor vai fazer por nós? Aquela carta chegou às igrejas, e quando chegou às igrejas,
o mensageiro da igreja pegou e quando ele leu aquela carta, ele se alegrou. Quando ele leu aquela carta à congregação que ouvia ficou feliz. Eles ficaram felizes porque a carta dizia que João estava vivo, e se João estava vivo, eles poderiam ter esperança na volta de Jesus. Se João estava vivo, eles poderiam crer que o amanhã já estava próximo deles. Se João estava vivo, eles poderiam crer que era verdade, que todas as promessas se cumpririam. Quando a carta chegou a eles, houve a renovação da fé, a renovação da esperança, e exatamente a mesma carta que chega a mim, chega a você aí na sua casa. A palavra de Deus chega até nós para renovar esperança, para renovar convicções, para renovar certezas e para dar convicção de que todas as promessas divinas vão se cumprir para mim e vão se cumprir para você. É o momento de você se levantar e dizer: louvado seja o nome do Senhor por sua palavra, louvado seja o nome do Senhor pelas sagradas escrituras, porque Deus se revelou a nós. A palavra do Senhor não lhe falta. Pode lhe faltar o emprego, pode te faltar a comida, mas a palavra de Deus saciará toda a sua família. A palavra de Deus hoje na sua casa é motivo de esperança, é motivo de alegria, é motivo de convicção. Conta-se a história de anjos de índios americanos, índios cherokees. E estes índios têm um ritual. Quando a criança completa 12 anos de idade, a criança é levada pelo pai ao alto de um monte que fica em meio à floresta. E o pai faz isso porque é um ritual para que o menino seja reconhecido como adulto em sua tribo. O pai então pega o filho, leva o filho por entre as árvores, passa com ele por entre a floresta, mostra os animais perigosos e fala com ele que aquela floresta é muito perigosa, tenebrosa, assustadora. Aquele menino é levado pelo pai no alto de uma montanha, e lá no alto da montanha o pai amarra uma venda em seus olhos e fala com o filho: filho, você vai passar a noite toda aqui sozinho. Você não pode tirar a venda dos olhos, porque se você tirar, você não será recebido mais em nossa tribo, você não vai ser mais recebido como um homem e nós não aceitaremos você mais em casa. Aquele menino é deixado ali por seu pai, trêmulo, o menino começa a chorar, o pai se despede dele, a noite vem, o frio vem, o vento passa, os animais gritam e o menino morrendo de medo começa a chorar, até que o sol nasce novamente. E o pai grita: filho, filho, filho. E de repente o menino abre um sorriso e o pai se aproxima, tira a venda dos olhos do filho. E o filho diz: papai, eu chorei, eu passei medo, eu passei frio. Papai, eu achei que eu nunca mais ia voltar para casa. O pai olha para o seu filho, abraça e diz: filho, eu vi você chorar. Filho, eu vi você tremer. Filho, eu vi o seu sofrimento, a sua tribulação. Mas eu passei a noite toda aqui ao seu lado. Deus conhece você. Deus conhece a sua tribulação. E Ele está com você todos os dias. Para te levar para casa, de volta ao lar, e te apresentar ao Pai. Te apresentar a Deus. A Natália vai cantar para a gente agora. E à medida que a Natália cantar, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Jesus Cristo ordenou a João que escrevesse a mensagem. Você vai ter aí agora a oportunidade de copiar uma mensagem. Coloca aí no seu telefone, no seu computador, para você enviar essa mensagem para um amigo. E a mensagem é: Jesus te ordena. Hoje eu sou feliz por causa da palavra de Deus. Hoje eu sou feliz porque me encontrei com a revelação que é Cristo Jesus. Hoje eu sou feliz. Copie a mensagem que vai aparecer aí para você e compartilhe Jesus Cristo, a revelação para a sua esperança.